Lá em João capítulo 8, nós vamos ler o versículo 1 e 2, e depois nós vamos lá para o 12, amém? João 8. Hoje nós estávamos lá na reserva de manhã, tinha uma equipe maravilhosa de Araputanga lá, estava muito bom, irmãos. Já quero deixar aqui o convite estendido para você que participa aqui na igreja, a reserva está lá, precisando de obreiros, de pessoas abençoadas para contribuir, para visitar, para buscar a presença do Senhor naquele lugar, porque o Senhor tem falado conosco naquele lugar, e se você for lá, o Senhor vai te abençoar também, amém? Então nós precisamos ter essa conexão, porque o reino dos céus, ele não tem placa, ele não é dividido, é um só. Então, lá tem uma parte do membro do Senhor. A cabeça é Cristo, então, a nossa cabeça, a nossa orientação é o Senhor Jesus. Por exemplo, nós estamos aqui cultuando o Senhor e tem pessoas em casa que é membro do corpo de Cristo, que está também recebendo a palavra do Senhor. Então, se sinta amado pelo Senhor, se sinta acolhido. Você também que está em casa, recebe essa palavra. O Senhor vai falar com você também, amém? Eu quero ler aqui então, João 8, diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reunia ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Verso 12, falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E lá no 31 ele diz: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Então nós vamos aqui meditar um pouquinho nesse capítulo de número 8, porque aí você vai ver todo o contexto que Jesus senta para ensinar, e de repente ele é surpreendido pelos fariseus e os escribas, que chega até Jesus com uma mulher que foi surpreendida em adultério, e aí eles começam a usar a lei, usar a palavra do Senhor, os ensinos do Senhor, interpretando de forma incorreta, tentando julgar aquela mulher, tentando condenar aquela mulher, e o Senhor Jesus, diante daquela situação, ele interpreta a palavra, e ele corrige aquelas pessoas que queriam matar aquela mulher, porque na lei falava que deveria ser morto o homem e a mulher, mas aí eles aparecem só com a mulher, então tinha alguma coisa que eles estavam escondendo, tinha alguma coisa que eles não queriam que revelasse o homem. E aí de repente Jesus aponta para eles, faz aquela pergunta: atire a primeira pedra quem não tem pecado. Jesus diz lá assim, e ele faz aqueles homens ele diz assim: seja o primeiro a atirar a pedra quem não tem pecado. E aí eles vão se inclinar, vão abaixar a cabeça, vão perceber que eles têm pecado. A diferença é que o pecado deles não estava exposto, estava escondido. E aí Jesus fica sozinho com aquela mulher, e aí ele conversa com ela. Quem encontra com Jesus não sai da mesma forma. E aí quando ela é questionada por Jesus: cadê seus acusadores? Eles não te condenaram? Ela vai dizer assim: ninguém me condenou, Senhor. E essa frase, quando ela fala assim, ninguém me condenou, Senhor, ela está dizendo assim que o Senhor Jesus é o Rei, que ela estava prestes a ser morta, acusada, condenada pela lei, pela palavra interpretada erroneamente. Mas Jesus diz assim: eu não te condeno. E ainda ele fala assim: agora vá e abandone a sua vida de pecado. Então ela recebeu misericórdia, ela recebeu o perdão dos pecados dela, diante da interpretação de Jesus. E aí, diante dessa interpretação de Jesus, eu quero caminhar aqui neste capítulo de número 8, em vários versículos,
que Jesus vai falar algumas verdades, alguns ensinamentos para nós. Para nós, tanto faz você que se já aceitou Jesus, que já vem caminhando com Jesus, tanto faz para você que ainda não conheceu direito, começou a caminhar um dia desse na presença do Senhor e precisa de algumas explicações que você ainda não entendeu. Este texto de capítulo 8 de João vai explicar um pouquinho sobre a pessoa de Jesus, sobre as coisas que Jesus quer transmitir naquele ambiente, naquele contexto. Por isso que ele senta. Jesus não estava andando e falando, Jesus sentou. Quando ele senta, ele quer ensinar. E nós estamos aqui sentados para aprender com o Senhor, aprender com a palavra do Senhor, porque é essa palavra que é a verdade que liberta. Então, você e eu, enquanto a gente não conhecia essa palavra, a gente estava morto. Aí no dia que a gente encontrou Jesus, encontrou a palavra, encontrou a luz, que aqui no texto vai dizer. Então, a primeira verdade que Jesus vai apresentar nesse texto, nesse capítulo, ele vai dizer o testemunho de si como a luz do mundo. Neste texto aqui, de verso 12, nós lemos ele dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas. Então Jesus é essa luz, e quando fala de luz, a gente precisa lembrar lá do Antigo Testamento, porque o pastor sempre fala aqui que o Antigo revela o Novo, e o Novo cumpre o Antigo. Então a palavra do Senhor, ela anda junto, ela caminha o Antigo e o Novo Testamento, revelando Jesus, revelando que viria um libertador, viria um salvador, viria uma luz. Lembra lá em Êxodo, no verso 13 de 21, fala assim, que havia uma coluna de fogo, levando o povo de Deus no meio do deserto, e eles caminhavam junto com essa luz, durante a noite, e aí eles andavam na luz do Senhor. E a palavra do Senhor mostra que essa luz era o próprio Deus com eles, mostrando o caminho para eles saírem da terra que eles estavam escravizados, para eles saírem daquelas práticas antigas. Eles andaram 40 anos no deserto e tinha essa luz. Então essa luz, ela já está presente lá em Êxodo. A coluna de fogo, Jesus direcionando eles. Lá em Salmos 27:1, o Senhor, ele vai dizer assim, a palavra vai dizer: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. E aí, a nossa salvação é essa luz que é Jesus. Lá o salmista já estava reconhecendo que viria uma luz, e que essa luz ia tirar as pessoas das trevas, ia salvar as pessoas. Então, essa luz, ela também é encontrada lá no Salmo 119, no verso 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Que palavra é essa? O verbo de Deus. O verbo de Deus é a nossa luz. Jesus é a nossa luz. A luz é o caminho para Deus. Quem é o caminho para Deus? Jesus. É Ele essa luz. E Jesus, essa luz é a própria ação de Deus. Deus é a luz no meio do seu povo. Um povo que não tem Jesus, as pessoas que não têm Jesus, que não têm essa luz, andam nas trevas. As pessoas andam para lá e para cá. São pessoas que não têm direção, elas estão perdidas. Quem já teve a experiência aqui, eu acho que todo mundo já teve, quando acaba a energia. De repente, o seu olho está acostumado com a luz, e de repente, acaba a luz. Você fica palpando as coisas, você fica perdido. Então uma pessoa sem a luz vive na ignorância, vive na impureza, vive na tristeza, vive na mentira, na falsidade. E quando Jesus entra com essa luz, Ele começa a clarear a nossa mente, vai desembaraçar a nossa mente, vai trazer sabedoria de Deus. Se antes você era tolo, se antes você cometia coisas que hoje você olha para trás e fala assim: quando eu era mais jovem, eu não conhecia Jesus, eu fazia cada coisa. Eu pegava lá uma moto e andava, eu bebia, eu saía dirigindo. Olha só, não tinha sabedoria. Saía andando desgovernado. E aí a gente vai ver que Jesus, essa luz, vai dar sabedoria, vai dar santidade, vai trazer alegria para quem está triste. Quantas pessoas que não têm Jesus, que não recebeu Jesus, está na tristeza, está na angústia,
está desesperado, está pensando em tirar a própria vida, acorda cedo e fica se questionando por que veio na terra, porque só há tristeza dentro do coração. E aí essa luz quer entrar nessa noite, no coração daquele que está triste e quer trazer alegria. E aí essa luz que está no coração daquele que mente, daquela pessoa que o tempo inteiro precisa cobrir uma mentira em cima da outra, um engano em cima do outro, o tempo inteiro, falando mentiras, mentiras que machucam pessoas, mentira que engana as pessoas, mentiras que engana a si mesmo. Aonde Jesus entra, essa mentira não tem mais espaço. Porque a luz do Senhor vai tirar essa mentira, porque a palavra do Senhor vai tirar essa mentira, porque o Jesus poderoso vai chegar com o Espírito de Deus e vai tirar toda essa escuridão, toda essa treva que existe dentro de nós. Então a presença de Jesus, ela ilumina nossas vidas, ela nos direciona para um caminho, e esse é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Então que você possa meditar. Então Jesus, a nossa vida com Jesus é uma jornada na luz, porque a vida sem Jesus é a jornada nas trevas. E essa vida na luz, Jesus vai dizer assim: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você tem vida, porque você anda na presença da luz. Se você está aí preocupado, talvez você está pensando: tem vezes que eu me sinto triste, tem vezes que eu me sinto angustiado. Deixa a luz do Senhor entrar. Deixa a luz do Senhor Jesus entrar na tua casa, na tua vida. Hoje é a oportunidade. Hoje é o dia dessa luz entrar na sua vida. E todo engano, toda mentira, toda falsidade tem que sair. Não tem como. Onde há luz não há trevas. Se dentro do nosso coração ainda existe trevas, nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor. Porque se tem trevas, então não tem vida eterna, tem morte. Então nós precisamos pedir para o Espírito de Deus vir com essa ação dele poderosa para nos convencer desse erro, para nos convencer dessas práticas que às vezes nós até começamos a andar na luz um tempo, mas depois a gente começa a andar de volta para as trevas, praticando as coisas das trevas. Então a gente precisa pedir para que o Senhor coloque essa luz nas nossas mentes, que essa luz da palavra seja esclarecida. Se você não tem a prática da leitura da palavra, leia, meu irmão. Virá tempos difíceis. Aquele que não tem a luz, a lâmpada para iluminar, vai perecer. Então a gente vê na palavra do Senhor a luz, que é Jesus, sendo tratada por Ele se colocando como uma luz que veio para mostrar o caminho. Às vezes você não experimentou da luz, às vezes você começou a caminhar na igreja, experimentou a religião, e aí você ainda está em trevas, e você ainda está chorando, e você ainda anda angustiado. Mas nessa noite, a luz está disponível. A luz está aqui, ó. Desde o começo do culto, ela está aqui, disponível para nós. Então que você possa receber a luz do Senhor na sua mente, no teu coração, em todas as áreas da sua vida. Que às vezes a gente deixa a luz entrar só num pedaço. Às vezes a gente deixa a luz entrar só numa área. Aí em outras áreas a gente apaga essa luz. Mas o Senhor Jesus não, Ele quer que entrar e que você coloque aquela luz, aquela candeia no centro da tua vida. Assim como a gente faz em casa. Não tem aquela lâmpada na sala? Você já viu alguém colocar de trás de alguma coisa? Para iluminar o ambiente? Para iluminar o ambiente? Não. As pessoas colocam no centro. Por que essas lâmpadas estão no teto? Por que elas não estão debaixo dos seus pés? A lâmpada, ela tem que estar no centro. A luz tem que estar no centro. A coluna de fogo, que é Jesus, tem que estar no centro da tua vida. Amém? Outra verdade que Jesus vai ensinar vai ser a sua supremacia, a supremacia de sua pessoa. A sua pessoa. Jesus é uma pessoa
poderosa. Nós cantamos. Ele é o grande eu sou. Jesus é muito mais do que uma simples pessoa que veio, enviada por Deus. É mais. Ele é o próprio Deus. Ele está dizendo assim, que Ele é o grande eu sou. Lá no verso 21, Ele vai dizer, deixa eu só ver aqui. Ele vai dizer assim: mais uma vez Jesus disse: eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a se perguntarem: será que ele irá se matar? Será por isso que ele diz: para onde eu vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato vocês morrerão em seus pecados. Então Jesus está se declarando como o grande eu sou. Lá no começo, lá no Antigo Testamento, o Senhor, quando ia falar com o povo dele, ele falava que ele era o grande eu sou. E Jesus está dizendo aqui para os judeus, que estavam questionando a autoridade dele, que estavam questionando ele, ele vai dizer: eu sou o grande eu sou. E sabe por que aquela mulher que um pouquinho atrás ali a gente viu, pega em adultério, foi salva? Porque ela reconheceu o grande eu sou. Ela disse: Senhor. Lembra no começo? Então eu e você precisamos reconhecer o grande eu sou. Às vezes você conheceu o Jesus como o pão da vida, que vai saciar a tua fome eterna, a água da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição, o caminho, a verdade, a vida, a videira verdadeira. Mas Jesus é o grande eu sou. Ele sempre existiu. Ele é o grande eu sou, o Deus eterno, soberano, imenso, infinito, imutável, onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o enviado de Deus, o grande eu sou. E Ele está aqui. Ele está disponível. O grande eu sou. O Deus, o grande eu sou. Ele está disponível. Ele estava disponível. E Ele está disponível. E a gente só vai entrar no reino de Deus se reconhecer que Ele é o grande eu sou. Não simplesmente só um anjo enviado, como muitas pessoas acreditam, que Ele era um ser diferente, um profeta. Tem algumas religiões que apontam Jesus como profeta. Assim como Alá foi um profeta, Samuel foi um profeta, Jesus não é só um profeta. Jesus é Deus. E por isso que nós nos reunimos aqui e a gente começa a adorar e a declarar: Senhor Jesus, eu te amo, eu te adoro. Você tem que adorar Jesus. Você tem que reconhecer essa autoridade máxima. Porque quem adorar Jesus, quem reconhecer Jesus como Senhor, não vai morrer. Ele estava dizendo: vocês não me reconhecem, vocês vão morrer. Vocês não vão ter vida eterna. Quem não reconhece Jesus como o Senhor, como o grande eu sou, não vai ter vida eterna para Ele. Então talvez aí você já até conheceu Jesus. O Jesus da história. O Jesus das narrativas bíblicas. E você não aprofundou nele, no grande eu sou. Você precisa se aprofundar nele. Você precisa do grande eu sou na tua vida. Porque é só Ele. É só Ele. Tudo é por causa dEle. Tudo é para Ele. A sua vida é para Ele. Não é mais para suas vontades. Se você quiser viver para você, a morte eterna. Mas se você quiser viver para Jesus, o grande eu sou, a vida eterna. O texto está dizendo, Jesus está dizendo, a vida eterna para mim e para você. Porque se você crer e você declarar: Jesus é o grande eu sou, é o soberano, é onipresente, é onipotente, é o Deus, o grande El Shaddai. Ele é o nosso Deus. Ele é o teu Deus. Declara isso, Jesus. Declara aí, irmão, Jesus, o Senhor,
é o grande eu sou. Amém? Então nós precisamos reconhecer a supremacia de Jesus. Amém? Outra palavra, outro conhecimento que Jesus nos deixa nesse texto é a liberdade oferecida por Jesus. Nós vamos ver lá no verso 31 ao 36, Jesus descrevendo ali toda essa questão da liberdade. Jesus, ele começa a explicar para aqueles que nele creu. Não é para aqueles que não tinham acreditado. Ele começa a explicar, olha, você que creu, ele vai dizer assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então nesse texto aqui, Jesus, ele está falando com as pessoas que acreditou nele. Ele vai oferecer como que eles têm que fazer. Você creu que Jesus é o soberano? Você creu na supremacia de Jesus? O que tem que fazer agora? Você tem que permanecer. Você tem que deixar Jesus discipular a tua vida. Não é uma nova religião que você vai praticar. Não é uma nova fé simplesmente com regra, que roupa que eu tenho que usar, o que eu tenho que fazer, o que eu posso comer, o que eu não posso comer. Não é isso. Jesus, ele está falando assim: se vocês permanecerem firmes, você tem que fazer alguma coisa. Ele já fez, ele já te salvou, agora você tem que fazer alguma coisa. Você não vai ser carregado. Você já foi lá na cruz, seu pecado foi lavado, foi remido, e agora você precisa permanecer verdadeiramente no Senhor Jesus. Você precisa deixar ser discipulado por Jesus. Porque as pessoas nos dias atuais, elas têm conhecido Jesus, elas têm reconhecido que Jesus é soberano, elas têm reconhecido que Jesus salva, mas quando chega na prática do discipulado com Jesus, aí o negócio aperta. Aí as pessoas começam a se espremer, e começam a se esconder na religião, e começam a se esconder nas práticas, e não quer deixar Jesus discipular, mostrar através da sua verdade, através da sua palavra, quais são as coisas que Jesus quer de nós. Está aqui, irmãos. Quantas vezes você medita nessa palavra? Porque ele está falando assim, que é para você permanecer, você tem que conhecer a verdade. Não é, você tem que buscar o conhecimento dessa verdade. Porque às vezes tem muita gente que acha que o reino de Deus é fast food. Chega lá e pede, recebe a bênção. Vem na quinta, vem no domingo, experimenta e pula, e recebe. Mas quando é segunda-feira, continua com a vida medíocre. Parece que Jesus não está com ele. Continua na prática do pecado, não teve libertação ainda, continua praticando os mesmos atos pecaminosos, continua ainda todos os dias fazendo as coisas de antes. Você só agora é membro de uma igreja, e Jesus, ele está dizendo que membro de igreja os judeus já eram. Membros de igreja, os judeus já eram, eles praticavam, eles liam a palavra, mas eles não conheciam essa verdade. Membro de igreja, eles já eram, mas não estavam livres. E Jesus está oferecendo a liberdade para eles. E Jesus está dizendo assim: olha, se verdadeiramente vocês conhecerem a palavra, se vocês permanecerem em mim, vocês serão livres. Porque Jesus está falando de liberdade. E aí os judeus começam até a se questionar: por que Jesus está falando de liberdade? Nós nunca fomos escravizados. Eles até mentem, eles dizem: nós não somos escravos, nós somos livres, nós somos descendentes de Abraão. E aí eles vão dizer isso. O orgulho deles não vai fazer eles reconhecer que eles precisam ser libertos. E às vezes nós fazemos como judeus. Sabe, irmãos, às vezes tem tanta coisa na nossa vida aí que o Espírito Santo quer cavucar e quer transformar em nós, e a gente não deixa, e a gente fica com aquela casca
de crente, bonitinho por fora, mas por dentro tem podridão, mas a mente ainda está podre, o pensamento está podre, ainda está escravo da pornografia, está escravo de falar mal da vida dos outros, está escravo de comprar e não pagar, está escravo de praticar as coisas do mundo. E aí Jesus ele está dizendo, se você me conhecer de verdade, vocês vão ser livres, porque quem conhece Jesus se torna livre, permanece livre. E aí Jesus ele vai dizer assim, que as pessoas estão escravizadas, que os judeus, apesar de todas as regras, de todo o conhecimento, eles não estavam usando esse conhecimento para se tornarem livres, eles estavam cegos. E às vezes, irmãos, a cegueira está em nós. Então que o Espírito de Deus, com a palavra dele, nessa noite, possa te libertar, possa tirar toda a algema da tua mente, toda a escravidão. Sabe, as pessoas que são escravizadas, elas anseiam pela liberdade, porque elas não têm vontade própria. Quem é escravo não tem vontade própria, quem é escravo tem que obedecer ao Senhor, não tem vida própria, ele depende do Senhor dele. E Jesus está chamando nós para sermos livres, não mais escravo. Tem até um hino que diz assim: eu não sou mais escravo do medo. Às vezes você está escravizado pelo medo, nesse tempo de pandemia, você tem se fechado, você não tem saído, você não tem vindo à igreja, você tem se desesperado, está escravizado pelo medo. E Jesus quer te libertar nessa noite. Jesus quer te libertar das práticas que desagradam Ele, e Ele já te mostrou, e você ainda continua insistindo, querendo viver como escravo. Que o Espírito de Deus te convença, meu amado, nessa noite. Jesus te chamou para a liberdade, Jesus te chamou para ser livre, não mais amarrado, não mais na coleira de Satanás, porque Satanás escraviza as pessoas. Tem tantas pessoas que são escravizadas, tantas pessoas desesperadas, e às vezes você está dentro da igreja, às vezes você está dentro do templo, ouvindo, e ainda está preso, amarrado, ainda você está algemado, não rompe, não vive milagre, não vive o maior milagre que é a salvação, e murmura contra Deus, e blasfema, como os judeus faziam, e blasfemam e reclamam. Reconheça que Jesus te liberta, e queira essa libertação, porque de nada adianta, irmão, eu orar para você, o pastor orar, os irmãos da intercessão rodear você, e aqui você vai expulsar Satanás da sua vida, mas no outro dia você continua deixando ele agir. É preciso uma postura de quem quer ser livre, porque senão você vai continuar nessa mesmice, senão você vai continuar andando escravizado. E a grande escravidão, irmão, não é escravidão política, não é escravidão econômica. Sabe qual que é a grande escravidão? É a escravidão com o pecado. O pecado amarra as pessoas, o pecado algema, não deixa você romper. Então que nessa noite você possa pedir para o Espírito Santo, põe a mão aí na sua cabeça. Espírito Santo, se ainda há no meu coração alguma algema, quebra agora. Se ainda há no meu coração, no meu pensamento, nas minhas práticas, nas minhas atitudes, oh Deus, entra agora, Jesus, liberta a nossa mente, liberta a nossa mente, liberta a nossa mente, Senhor. Tu és o libertador, assim como Moisés lá no passado tirou o povo da escravidão. Nessa noite, Jesus,
Tira essa mulher, tira esse homem da escravidão, do pecado. Tira esse homem, essa mulher da escravidão, do pecado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Jesus quer te libertar em todas as áreas, sem reservas. Sem reservas. Amém? Outra verdade que eu quero aqui falar com você é sobre o perigo do auto-engano religioso. Porque as pessoas ouvem a palavra de Jesus, ali estão os judeus, o ambiente, os judeus estavam ali, e eles se achavam superiores, tão superiores, que eles se achavam acima de Jesus, porque eles apontavam para Jesus: nós somos descendentes de Abraão, nós somos o povo da promessa, nós somos superiores. Eles se achavam superiores, eles se achavam santos demais, eles se achavam que eles faziam perfeito. E aí Jesus vai dizer para eles assim, lá no versículo 44, ele vai dizer assim: vocês pertencem ao pai, o pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso, é pai da mentira. No entanto, vocês não creram em mim, porque eu lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Então Jesus está dizendo assim: vocês estão me acusando de pecado, e vocês estão dizendo que são filhos de Abraão. Vocês não são filhos de Abraão. Vocês até podem ser na genética, mas na fé vocês não são. Vocês não creem no Deus de Abraão, porque o Deus de Abraão me revelou, e vocês não me reconhecem. Vocês são filhos do diabo. Jesus ainda mostra a verdade para eles, porque vocês vivem no engano, vocês vivem mentindo, vocês não praticam a verdade. Sabe por quê, irmão? Porque aquele que é filho pratica as obras do Pai. Jesus está dizendo assim: olha, vocês não praticam a obra do meu Pai, vocês não praticam a obra de Abraão, vocês não estão praticando. O que vocês estão fazendo é a obra de Satanás, porque vocês procuram me assassinar, vocês mentem, vocês distorcem tudo. Então Jesus, ele mostra uma verdade, ele mostra uma verdade que chega a doer no nosso coração, porque se você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Jesus está dizendo isso. Jesus está dizendo: olha, se você não reconhece o Senhor, o meu Pai, como seu Pai, você está perdido, você vai morrer nas trevas, não há salvação para ti, porque vocês precisam praticar o que eu faço, vocês precisam praticar o que o Pai me revelou. Então Jesus está mostrando para nós que não é simplesmente uma religião, não é simplesmente fazer parte da IBN, um novo tempo, não é simplesmente fazer parte, dizer que você gosta das coisas gospel, não é simplesmente falar crentez, não é simplesmente andar por aí e falar a paz do Senhor, e ter uma língua de crente, mas o seu coração não está fazendo as obras do Pai. Então ainda você não está no Pai, porque o Senhor, ele mostra essa paternidade para nós. O Senhor Jesus, ele mostra: olha, vocês têm um pai, aquele que tem pai tem herança. Então se vocês não me reconhecer como o filho, não reconhece o meu pai, porque eu estou dizendo as coisas de meu pai. Então Jesus, ele faz essa afirmação, e essa afirmação chega a doer, porque eles estavam ali achando-se tão zelosos, eles estavam se achando tão perfeitos, caminhando no templo, achando que eles estavam fazendo certo, que eles eram superiores, que eles passavam e que eles não eram escravizados, eles eram povos diferentes, povo escolhido, raça eleita. Mas aí você vai ver que não é questão de sangue. Eu e você não temos o sangue de Abraão, mas nós somos adotados através de Cristo. Nós temos um pai. Talvez você se frustrou com o seu pai,
Você se frustrou com família nesse tempo. Talvez você frustrou com seu pai e carrega isso, essa frustração para o Deus poderoso, para o Deus Pai. E o Senhor Jesus, Ele está mostrando para nós que Ele é o Senhor e que Ele veio através do Pai. O Pai nos amou. O Pai nos amou de tal forma que enviou o Filho dEle, o Filho unigênito dEle, para nos salvar. Eu e você não merecíamos a salvação. Eu e você não merecíamos nada. Mas o Senhor nos amou. E ainda nos chamou de filhos, filhas, filhas amadas, filhos amados. Então, filhinhos amados, pratiqueis a obra do Pai. Pratiqueis a obra do Pai. Pratiqueis a obra do Pai. Quando você está no seu trabalho, lembra, se Jesus ia fazer o que você faz. Quando você está na sua casa, lembra se Jesus ia fazer o que você faz como filho, como filha. Lembra quando você anda na rua, quando você passa pelas pessoas, você tem compaixão das pessoas, você tem amor pelas pessoas, porque Jesus e o Pai tinham amor pelas vidas. E às vezes a gente se tornou pessoas tão secas, pessoas tão frias, que não ama mais ninguém, que pensa só na sua própria família, na sua própria casa, nos seus próprios filhos. Não pensa, porque o filho pensa no reino. Quem é filho de Deus, pensa no reino de Deus. Então, se você pensa no reino de Deus, você não está preocupado com as coisas que acontecem. Porque tem gente que começa a caminhar na igreja, e aí começa a reclamar, e começa a dizer, e falar, e reclamar. Você não está sendo filho. Filho é útil no reino. Filho sabe que a recompensa não está aqui, porque às vezes você queria a glória para você, e Jesus fala assim, que eu não quero a glória para mim, eu quero a glória para o meu Pai. Então você tem que querer a glória para o Senhor. Você tem que querer as coisas, praticar as coisas que o Senhor fala que você tem que praticar. Quais são as obras que você tem feito? Quais são as obras que você tem apresentado para Jesus? Se Jesus chegasse aqui, diante de você agora, e tivesse que fazer aquela apresentação das suas obras, das suas coisas, práticas como filho, o que você ia dizer para Jesus hoje? Você ia falar, Senhor, eu vou toda quinta na igreja. Senhor, eu venho no domingo. Eu já pratico. Não é só isso, irmão. O que você está doando para o Senhor? Filho dedica tempo, filho quer estar com o Pai, filho quer andar com o Pai. Às vezes você nem quer andar com o Senhor, e você está achando que você é filho, e você ainda não é filho. Então você precisa despertar esse sentimento de filho dentro de você. Você é filho, você é herdeiro de Deus. Você não quando essa terra aqui, essas coisas acabarem, assim como disse o irmão José Batista, ele disse assim que ninguém leva nada. Sabe por quê? Porque nós vamos para o outro reino. Eu e você não vamos levar nossa casa, não vamos levar sapato, não vamos levar roupa. Tem gente que nem de roupa está indo, irmão, para o túmulo. E você fica aí nessa sua ignorância, achando que você precisa de algo. Você precisa ser filho de Deus. Você precisa ser luz de Deus, praticar as obras do Senhor todos os dias. Você precisa fazer algo que o Senhor já fez. O que você está fazendo da sua vida? Já tem aí 30, 40 anos, conheceu a Jesus há 10 anos atrás, mas não está praticando a obra do Senhor. Então nós precisamos rever esse conceito, que às vezes a gente acha que basta a gente vir só na igreja, basta a gente, não é só isso. O Senhor Jesus está nos chamando nessa noite, para nós nos posicionarmos como filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos da luz, filhos do Pai eterno. Não filhos do diabo. Misericórdia, irmão. Se você não está praticando as obras do Senhor, se você não está vivendo a obra do Pai, olha que palavra dura. É filho do diabo. Eu não quero ser filha do diabo. Eu quero praticar as coisas do Senhor. Então que eu e você possamos ter essa convicção, esse desejo no nosso coração. Perdão, Senhor. Nos perdoa como igreja. Nos perdoa como filhos nessa noite. Oh, Senhor.
Quantas vezes nós negligenciamos e não fazemos, e não falamos, e não agimos como o Senhor que é Pai. Nós não agimos com as suas obras. Às vezes nós queremos fazer a nossa própria obra, a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, o nosso próprio desejo, a nossa própria carne. Oh Senhor, nos perdoa nessa noite. Nós queremos ser filhos do Senhor. Nós queremos ser cordeiros com Cristo naquele dia. Oh Deus. Amém, irmão? Tem que doer no nosso coração, irmãos. Tem que doer na nossa alma. Porque se tiver erro, nós precisamos consertar. Nós precisamos agir como filhos. Agora eu quero finalizar com você sobre a última verdade que Jesus nos ensina. Jesus, ele deixa a evidência de sua divindade. Apesar das acusações que os judeus faziam contra Jesus, apesar de eles dizer que eles eram que ele era samaritano, que ele era possesso de demônios, eles chegaram a dizer que Jesus era possesso de demônios. E eles apontaram e falaram que ele veio depois de Abraão, que ele não conhecia Abraão. E aí Jesus, ele vai dizer que ele é impecável, que ele nunca pecou, e ele não é possesso, que ele não busca a sua glória, mas ele busca a glória do Pai, que ele veio antes de Abraão. Quando Abraão nasceu, ele já existia, porque ele era o grande eu sou, ele é o grande eu sou. Então ele estava lá no começo, no princípio. A Bíblia fala que no princípio Deus estava reunido com Jesus e com o Espírito Santo, e eles planejaram tudo. Então Jesus, ele é divino, ele é o grande eu sou. E aí os judeus não reconhecem isso, não reconhecem a divindade de Jesus, não reconhecem que Jesus já existia, não reconhecem. E por eles não reconhecer, eles vão ter a morte eterna. Então quem não reconhece que Jesus é luz, quem não reconhece o senhorio de Jesus, quem não recebe a liberdade que Cristo dá, quem não reconhece a sua divindade, a sua paternidade, não tem Jesus, vive nas trevas, não tem Jesus, a luz não entrou, só está praticando uma religião, só está andando por aí, só está caminhando por aí. E Jesus diz assim, que quando eles estiverem no Senhor, que todo aquele que está no Senhor, de maneira nenhuma ele lança fora. Então tem que estar nele. Se não estiver nele, não tem luz. Então que eu e você, vamos nos colocar de pé. Que eu e você nessa noite, vamos pensar um pouquinho. Fecha seus olhos aí.